obra chamada A Ideologia Alemã, o Engels ele diz o seguinte, que a essência do homem, né, é produzir instrumentos de trabalho. É isso que difere o homem dos demais animais. Veja, para o Aristóteles, a diferença do homem para os animais é que o homem possui uma potência intelectiva, né? Ele possui uma faculdade da inteligência e da vontade. E isso faz toda a diferença. Para o Marx, o que o homem sabe fazer? O João de Barro é um machado, é um martelo, é uma máquina. Só que por que o Marx ele concebeu isso? Porque ele olhava ao redor dele e ele viu uma sociedade totalmente impactada pela Revolução Industrial. E ele olhava as famílias que estavam sendo esmagadas por essa Revolução Industrial e, ao mesmo tempo, a Revolução Francesa, ela entrou para derrubar a igreja, então toda a orientação moral e espiritual transcendente que a igreja repassava para as famílias, isso começou a ser seriamente comprometido. Então você tem as famílias com uma moral relaxada, com uma orientação espiritual muito pequena e esmagada por um fenômeno atípico na história da humanidade e que ninguém sabia explicar. Então, ele pega tudo isso e ele vai construindo a filosofia dele, não é? Mas isso não corresponde à natureza da sociedade. Isso corresponde a um fator singular da sociedade daquela época. Mas como ele não conseguia transcender aquilo, por causa do nível de abstração dele, ele acabou, então, criando um sistema filosófico que, na verdade, justifica, né, que as pessoas, de fato, elas foram criadas para trabalhar. E com isso, o cara que está interessado em criar empresa, em ser um mega capitalista, é óbvio que ele vai lucrar com isso, não é? É exatamente por isso que os mega capitalistas, eles amam, né, o movimento feminista. Porque foi o movimento feminista que botou na cabeça das mulheres que você se devotar ao marido, você ser aberto à vida, ter filhos, vários filhos, educá-los, cuidar deles, né? Isso é uma opressão. Você precisa estar no mercado de trabalho trabalhando, assim como o homem. Veja, isso para um mega capitalista é uma maravilha, porque cada vez você tem mais mão de obra, você joga o custo lá embaixo, né? E aí o que acontece? Você tem a criancinha que a mamãe precisa trabalhar o dia inteiro, porque ela precisa competir com o maridinho, não é? E quem que vai cuidar da criança? O mega capitalista fala, não tem problema. Aí vai lá, né? Eu não vou falar o nome aqui porque é polêmico, né? E para não dar problema para vocês. Aí vai lá o mega capitalista, ele cria ou ele compra todos os sistemas escolares, ele justifica a criação de escolas desde o berçário, né? E o bebezinho vai lá e ele lucra com isso, né? E com isso, o sistema capitalista aplaude de pé o marxismo, fala, obrigado, feministas. O que eu não consigo fazer, que é a sofisticação ideológica, vocês sabem fazer muito bem, né? Então, essa que é a tragédia da coisa.